A epígrafe nos diz: Amnon e Tamar. Amnon ama a Tamar e comete o incesto. Começando a leitura, nos diz assim: E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amnon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagrece, sendo tu filho do rei? Não farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai vier visitar, diz: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê a comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja, coma da sua mão. E deitou, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-la, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Somente até aqui. Igreja do Senhor, se nós formos ler essa história, ela é muito longa, mas é também uma história bem conhecida de todos, a qual nós conhecemos a história de Amnon e Tamar. Amnon era um dos filhos de Davi, por que não dizer o seu filho mais velho? E nós sabemos, ainda ontem, o nosso evangelista, o irmão Manuel, ele falou que as gerações são diferentes umas das outras. Minha geração, com a geração da irmã Terezinha, a irmã Dagui, a irmã Maria Helena, é uma geração. A geração dos 30, dos 40, é outra geração. A geração dos 20, dos 10, é outra geração. E a geração primária, de 1 ano de idade, eu não sei nem como vai ser, mas está nas mãos de Deus, que o Senhor venha ter de misericórdia. Uma coisa é certa, que o Espírito Santo é o mesmo, cuida de nós com o mesmo desvelo. Aleluia! E o que eu quero dizer é que na geração de Davi, era permitido, não era vontade de Deus. Porque Deus, ele fez Adão e fez Eva. Ele não fez Adão e 2, 3 mulheres. Ele fez um homem e uma adjutora para ele. Mas devido à violência, ao pecado que foi se evoluindo, naquela geração era permitido o homem ter mais de uma mulher. Mas aquele que tinha somente a sua esposa, ele evoluía mais. Seja bem-vinda, Carminha. Nem tinha me visto aí, que alegria. Deus te abençoe. E era permitido, mas as consequências vinham. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos que Davi, ele foi o melhor rei de Israel. Mas ele não foi o melhor pai. Por quê? Porque ele desejou Betseba, não tendo ido para a guerra, e desejou Betseba, e mandou buscá-lo. E eu lendo essa história hoje de manhã, talvez a imaginação da minha cabeça, porque eu gosto de entrar na cena quando eu estou lendo a história. Talvez Betseba tenha dito: não, rei, meu senhor, eu amo Urias, meu esposo. Eu sou esposa de Urias. E ele diz: eu sou rei, eu tenho poder sobre Urias.
Aí vem agora Aminon, aí vem Jonadab e diz: tu não és filho do rei, porque de manhã em manhã tu emagrece e não come pão. Porque tu estás dessa forma, Aminon, tu sendo filho do rei, é para tu estar alegre. Aí por isso que eu quero que as irmãs entendam que naquela época tinha muitas famílias e o pai era o patriarca, mas quem cuidava da casa era o irmão mais velho. E quem cuidava de Tamar era Absalão. Mas Aminon, filho de outra mulher, desejou sua meio-irmã e estava tão desequilibrado, tão apaixonado, que ele não comia mais, ele não se alimentava mais, ficou decadente, perdeu o equilíbrio total. Aí vem Jonadab e diz: tu és filho do rei. Só que ele esqueceu que Tamar era uma princesa, e Tamar também era filha do rei. E Aminon sabia que ela, sendo virgem, ele não podia violá-la, porque era sua irmã, ele não podia violentar. Mas nós sabemos que muitas vezes a nossa pureza, você está pensando que é a nossa vontade, que é por eu ser velha ou ser feia, que eu sou blindada de algumas coisas? É porque a pureza do Espírito Santo de Deus que está em mim, a pureza do Espírito Santo que está em você, a pureza do Espírito Santo que faz uma igreja virgem, maculada, preparada para o seu noivo. Muitas vezes ninguém pode se aproximar, porque quando tenta se aproximar, vê o símbolo da virgindade do Espírito Santo e sai retirada, porque Deus é grande, porque Deus é fiel e tem cuidado de nós. E Aminon disse para Jonadab: não posso. E ele disse: tu és o filho do rei, tu se deita nessa cama, tu finge estar doente, um conselho vindo diretamente do inferno, mas Deus está pronto para desfazer as obras espirituais da maldade. Mas ele deu ouvido e assim fez, mandou chamar Tamar. E Tamar vem, Davi veio visitar, e quando Davi veio visitar, ele disse: manda Tamar vir preparar 2 bolos para mim. E Tamar, apesar de ser uma princesa com vestes nobres, de várias cores, como se vestia as princesas daquela geração, Tamar vem, aquela moça bonita, virgem, talvez bem novinha ainda, porque os pais faziam os casamentos muito cedo, não eram as filhas quem arrumava o seu próprio casamento, mas eram os pais quem faziam aquele selo. Outro dia eu já trouxe uma palavra aqui. Enfim, digamos que Tamar fosse bem jovem, e ela vai, chega na casa de Absalão, começa a amassar a massa, preparar o bolo com toda a alegria, sem saber que aquele seu irmão desequilibrado, enquanto ela preparava a massa ali para ele. Oh, irmãs, muitas vezes nós estamos na nossa casa cheios de boas intenções, preparando alguma coisa para oferecer para alguém, enquanto aquele alguém está ao nosso derredor rugindo feito um pitbull, e nós não sabemos, mas todas as coisas contribuem para o bem daquilo que é o melhor para a obra de Deus. Aleluia. Daqueles que Deus ama. E Tamar estava fazendo, quando ela terminou de fazer, aí Absalão manda sair todo mundo. Nós temos que prestar atenção no desequilíbrio. Eu estou vendo Raquel bem jovenzinha, outras irmãs bem jovem também. Muitas vezes começa a observar ela e começa a dizer: tu é uma jovem de Deus, você é muito de Deus. Tenhamos cuidado, porque nem tudo que parece é. Minha mãe tem um adágio popular que dizia: nem tudo que reluz é ouro. Não que a irmã não seja de ouro, mas
aquele que está te rodeando, dizendo: você é uma jovem de Deus, você é uma princesa, você é linda, você é maravilhosa. Comece a clamar o sangue de Jesus, porque está procurando um momento para ficar sozinho, para atacar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com a irmã Raquel, Deus me guarde, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu estou mostrando que muitas vezes aquele desequilíbrio, querendo ficar sozinho com você, mas não é meu irmão, sim, é meu irmão, mas está desequilibrado. E ela ficou ali com ele. Quando ela ficou com ele, ele disse: deita-te comigo, minha irmã. E ela tentou sair da sagacidade dele. Ela disse: não, irmão meu, não é assim que acontece em Israel. Tamar temia a Deus. Não é assim que acontece em Israel, mas pede ao rei. Ela não disse nem a meu pai. Pede ao rei, está escrito, pede ao rei e ele me dá para te casar contigo. Mas as trevas não se unem com a luz. Absalão, ele estava desequilibrado com a força da maldade. Tamar estava cheia de Deus, porque um aconselhamento bom só dá quando está cheio de Deus. Mas ele pegou-a e violentou ela. E ela saiu triste e ficou olhando para ele e disse: não faça isso. Mas ele, com mais força do que ela, violentou ela. E quando violentou ela, aborreceu. Por quê? Porque era uma paixão. Quando aquela paixão se consumou, ele agora aborreceu. Vocês podem observar, quando um rapaz vem cheio de desejo de casar-se com uma moça que canta no fonte das águas vivas, ou ele se converte, ou então diz: não, essa menina é muito peixe, não dá certo para mim, porque água e óleo não se misturam. E ele aborreceu Tamar. E Tamar disse: não, e ele disse: sai, vai embora. E ela disse: não, porque se eu for embora agora, maior é o teu erro do que o primeiro. Faz uma reparação, como quem diz: casa comigo, para que assim seja feito como apraz ao Senhor. E Absalão disse: sai. E ela, sem querer sair, porque muitas vezes está maltratando e a gente querendo ficar, querendo agradar, querendo ajeitar, querendo um armadinho para ver se dá certo. Se não está com o Espírito de Deus, está com o Espírito das trevas. Não dá certo, sai, vai embora, deixa. Mas ela disse: me deixa ficar. E ele chamou seus moços e disse: arranca daqui, fecha a porta após ela. Não aguento nem olhar na cara. E assim arrancaram Tamar e jogaram ela para fora. Uma princesa, filha do rei. O rei fez assim com Betseba, amou-a e possuiu-a. E o seu filho agora fez a mesma coisa. E ela vai no caminho para casa, chorando. A Bíblia diz que ela vai clamando. Clamando é gritando em alta voz. Pegou a túnica que o pai deu e rasgou. Mas quando ela ia para o caminho, quem ela encontra? Eu não quero aqui que vocês pensem em Absalão, aquele perseguidor do seu pai, que perseguiu Davi lá na frente. Eu quero que vocês pensem em Absalão como protetor de Tamar, o seu irmão mais velho, o irmão que cuidava dela, o irmão que cuida de você, o irmão que está aqui nesta tarde, o irmão que nos enche de alegria, o irmão que nos conhece desde o nosso nascimento, o irmão que está sempre perto de nós para proteger. Aleluia. Lá vinha aquele irmão e disse: tu tivesse com Amnon. E ela certamente se abraçou com seu irmão, agora eu estou parafraseando, chorou no peito do seu irmão. E ele diz: minha irmã, não chores, te cala, porque é teu irmão. Sabe, muitas vezes quando algo te machuca tanto, e a gente vem, ora, clama, e o que a gente escuta é: se cale, não leve isso mais além, porque se você levar mais além, os outros vão balançar menino com a tua história. Deixa, quando o pai fizer uma história mais bonita, não conta a tua dor para ninguém.
e leva Tamar para a sua casa. E Tamar rasga a túnica e coloca cinza na cabeça, e ele diz: não faça isso, porque quem é perverso é Amnon. Você é pura. Ele violentou, mas você vale mais do que o que ele fez com você. Ele te destruiu, você está dilacerada, mas você é mais importante do que essa dor. Porque o teu irmão te ama tanto, o teu irmão protetor está aqui para te proteger. Irmã, em cada história do Antigo Testamento eu vejo Deus cuidando o tempo todo. Absalão naquele momento tipificava o Espírito de Deus. Eu estou dizendo naquele momento, não que está escrito, mas naquele momento era o irmão cuidador. E quem cuida de nós, das nossas angústias, quem leva as nossas lágrimas em taça de ouro para diante do Pai. Aleluia! Quem é que conhece todas as tuas angústias? Quem é que conhece todo o teu choro? Aleluia. Quem é que conhece toda a tua aflição, a tua depressão? Sai dessa depressão, porque o teu irmão está aqui dizendo que vai cuidar de você e que o Pai te deu é mais importante do que isso que Absalão fez. Aleluia! Glória a Deus! Você é mais importante do que a afronta. E Tamar vai para casa pelo caminho com seu irmão Absalão. E quando ele diz: cala-te, porque é teu irmão, o que é que está escrito na palavra de Deus? Nesta peleja não tereis que pelejar. Calai-vos e Deus pelejará por nós. A peleja não é minha, a peleja não é tua, a peleja é de Deus. E Deus vence todas as batalhas por nós. Aleluia. E Tamar saiu pelo caminho com Absalão. E quando Tamar sai pelo caminho com Absalão, os dias vai passando, os meses vão passando, passa-se 2 anos. Quando passa-se 2 anos, Tamar na casa de Absalão, aí chega o tempo da festa da tosquia. E Absalão manda convidar o rei. E o rei diz: não, eu não posso. Ele diz: então manda teus filhos e manda também Amnon. Manda Amnon, teu filho, para vir para a festa. Eu já falei aqui outra vez também sobre a festa da tosquia das ovelhas, que tirava a lã para as tecelagens, uma grande festa. E chegou o dia da tosquia, lá em Absalão. E ele manda chamar Amnon. O que é que Davi faz lá atrás com Urias? Faz todas as artimanhas para Urias vir dormir com Betseba, para dizer que aquele filho é dele e ele não cai, porque ele é fiel. E agora, Absalão faz a mesma coisa, diz a seus moços: quando ele estiver cheio do vinho, quando ele estiver com o coração alegre, vocês colocam ele na frente da peleja, a mesma coisa que fez o rei com Urias, e vocês matam Absalão. E vocês matam Amnon. E assim mataram Amnon, e os moços se levantam e vão a Davi e dizem: mataram todos os teus filhos. Sabemos que a maldade, quando vem, irmã Socorro, vem maior do que o que imaginamos. Davi se desesperou, rasga as suas vestes. Aí um dos moços diz: não. Aliás, Jonadab, aquele do conselho, o sobrinho de Davi, ele diz: não foi assim, senão Amnon somente. Mas tu não sabias por que tu enviou Amnon lá para Absalão? Ele sabia desde o início que o mal estava traçado, mas ele deu um mau conselho e depois ficou à espreita para poder ele ver e vir passar no rosto de Davi. E assim morreu Absalão. Ou seja, e assim morreu Amnon. E Tamar ficou solitária. A irmã Edila me pediu que eu deixasse 5 minutos. Eu quero ler somente um versículo assim, aqui. Que a história de Tamar acaba aí. Mas eu acredito que essa história possa ter ido até mais na frente. Porque quando nós chegamos na altura do capítulo 14,
O versículo 27 diz assim a palavra de Deus: também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Então nós vemos que teve continuidade a história de Tamar, porque a sua sobrinha recebeu o nome de Tamar. Então eu acredito que Tamar, ela venceu todas as afrontas, a depressão e foi prosperar na casa dos seus irmãos. Essa história ela vai bem mais além, mas as irmãs estudam em casa, veem em casa, e nós só temos a agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.